Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu quero louvar e agradecer ao Senhor por esse momento. Obrigado por todos os bons testemunhos que temos ouvido aqui acerca de como visitantes têm sido acolhidos, têm se sentido bem no nosso meio e têm buscado o compromisso com o Senhor. Que o Senhor possa fazer frutificar todo esse ministério. Ser com cada pessoa nessa manhã aqui. Tome também a vida da Alessandra, que vai estar em viagem, que também ela possa fazer uma viagem tranquila, segura, que ela também possa encontrar ali boas pessoas nas suas reuniões. Venha também iluminar essa palavra no nosso coração, Pai. A gente quer realmente praticar aquilo que a gente aprende e portanto, não permita que a palavra só fique no campo do conhecimento, mas que também ele possa se transformar em boas práticas, em boas atitudes. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. 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 A gente vê assim que o apóstolo Paulo, ele reduz aquele tom mais duro que ele tem nos primeiros capítulos, né? A gente vai vendo que ele constrói toda uma argumentação em que o objetivo dele é mostrar assim, olha, nós somos pecadores, irremediavelmente perdidos, né? Por nossos feitos não tem o que fazer, porque nós somos essencialmente maus, mas que existe uma forma, existe um caminho. Nós fomos justificados, nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Cristo morreu, ele derramou o sangue dele, e nós fomos justificados por isso. E aí ele chega no capítulo 5, nos versos 8 em diante. Eu já vou ler a partir do 6, porque nós trabalhamos esses versículos na semana passada, mais aqui com o intuito de contextualizar. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, nós éramos fracos. Nós éramos pecadores. E agora, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Você vê como é que era o estado do homem, do ser humano. Ele era inimigo, era fraco, era pecador. Mas nós fomos reconciliados por meio da morte de Cristo. E por isso nós podemos nos gloriar. Eu vou agora fazer aqui o compartilhamento da tela. Interessante que anteriormente Paulo argumentou sobre a prova de amor por nós. Ele provou o amor de uma maneira prática, ele deu o seu filho. Agora ele fala sobre as consequências da morte de Cristo em nosso favor. Cristo não morreu por conta de uma causa perdida, irmãos. Ele morreu por um ideal que foi construído antes da fundação do mundo. Paulo, usando de uma lógica irresistível, vai do maior para o menor. Ou seja, o apóstolo Paulo vai das questões mais difíceis, que foi para ele, para aquilo que há de mais fácil, aqui se referindo a Jesus. O que foi mais difícil? O mais difícil foi ter Cristo vertido o seu sangue para a nossa justificação. O mais difícil foi Cristo ter morrido por nós. Essa foi a coisa mais complicada de todas. O mais fácil, depois disso, é sermos salvos da ira de Deus. Quer dizer, se Cristo morreu, isso foi algo extremamente doloroso, muito mais agora é sermos salvos da ira de Deus, porque nós fomos justificados.
A mesma lógica vai ser empregada no verso 10. O mais difícil foi ter sido reconciliados com Deus quando vivíamos em estado de inimizade. Pensa você nas pessoas que você ali criou, em algum momento da sua vida, algum tipo de animosidade, alguma diferença complicada de se resolver, ou mesmo uma inimizade. Quanto é difícil resolver o problema de inimizade. Mas, com Deus, esse problema da inimizade foi resolvido. Muito mais fácil agora, depois dessa reconciliação, é sermos salvos pela vida de Cristo. Se Cristo já verteu o seu sangue por nós, fazendo o trabalho mais difícil, não deveríamos hesitar em crer em nossa completa absolvição no dia do juízo? É claro que sim. Então, diante dessas observações preliminares, o Hernandes Dias Lopes afirma que é possível verificar duas verdades no texto. A primeira delas é a justificação, ela vai desaguar na glorificação. E a reconciliação, que é o segundo ponto, implica uma relação estreita e permanente, comunhão com Deus. Eu tenho usado bastante aqui termos como glorificação, justificação. Em alguns momentos eu tenho explicado um pouco do que é isso. Eu vou tentar, na penúltima ou na última aula desse ano, falar especificamente sobre esses temas, glorificação, justificação, o que é reconciliação, o que é santificação. Sabemos de uma maneira muito geral o que é isso, mas o que realmente a palavra tem a nos falar sobre essas questões. Quando ele fala aqui em glorificação, ele fala no estágio final da nossa salvação. É quando nossos corpos eles serão finalmente transformados em corpo de glória e nós não estaremos mais sujeitos às implicações desse mundo, as implicações negativas desse mundo, como as dores, como as aflições e como a própria decomposição do corpo na morte física. Vejamos aqui. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. A primeira verdade a ser destacada aqui está no fato de que a justificação, ela deságua na glorificação. Se não fosse para nos salvar eternamente, e a glorificação faz parte dessa salvação eterna, não teria sentido Cristo ter morrido na cruz por nós. Então, quem teve os seus pecados perdoados, pessoas cujas transgressões foram imputadas a Cristo, foram colocadas sobre os ombros de Cristo e receberam em suas contas toda a perfeita justiça, estão seguras da glorificação. O nosso caixa no banco ele estava negativo. Nós tínhamos uma dívida impagável. Jesus, ele não somente zerou a nossa conta, a nossa dívida, mas ele colocou crédito na nossa conta. E esse crédito, ele se transforma em glorificação. Essas pessoas que foram alvos da justificação serão salvas da ira de Deus e, portanto, serão glorificadas. Seremos salvos da ira, esse significado aqui é a libertação final no juízo final. Já tivemos um veredito antecipado e favorável quando fomos justificados. O que isso significa? Significa que nós estaremos lá no dia do juízo final, mas nós seremos salvos da ira, porque nós já recebemos um veredito antecipado no momento da nossa conversão, quando por fé nós aceitamos que o sangue derramado por Cristo foi por cada um de nós. O Adolf Paul, ele vai na mesma linha do Hernandes Dias Lopes, dizendo o seguinte: ele diz que Paulo fundamenta mais a questão da esperança cristã por meio da redenção definitiva. Essa frase aqui ela está um pouquinho mal construída, irmãos. E ele vai além, falando sobre a glorificação. O mais interessante é que Paulo não tem problema nenhum em enaltecer o amor de Deus, sem restringir nada. Quer dizer,
O amor de Deus é um amor completo, ele não restringe nada, mas também Paulo não suprime nada. E o que ele não suprime? Ele não suprime o fato de que as pessoas passarão pelo juízo final e muitas pessoas serão alvos dessa ira. O amor de Deus, ele não exclui a justiça. Não exclui a justiça. Aliás, o amor de Deus é pleno amor e plena justiça. Foi por conta da justiça de Deus que Jesus padeceu na cruz por nós. Quando falamos de que a salvação é algo gratuito, a salvação de graça, ela é de graça para você e para mim, que somos alvos dessa graça. Mas alguém pagou o preço. Quando nós vamos a um restaurante, nós recebemos uma recompensa, recebemos ali um presente, uma oferta, alguma coisa nesse sentido. Para quem recebe, aquilo é gratuito. Mas para alguém custou algo, às vezes muito caro, e no caso de Jesus, custou a vida dele. E o mais interessante aqui é que Deus, ele não desiste da ira, no sentido de que pessoas serão alvos da ira de Deus lá no juízo final, pessoas que rejeitaram Cristo. O verso 10 diz que se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Essa é a segunda verdade a ser destacada, e é o fato de que a reconciliação implica em uma relação estreita e permanente comunhão com Deus. Nós não fomos salvos apenas para ser salvos e sermos jogados num depósito de glória lá no céu. Vai além disso. Nós fomos salvos para ter permanente comunhão com Deus. Os irmãos devem estar lembrados de uma aula anterior, em que muitas vezes o perdão humano é o seguinte: eu perdoo, mas eu não quero mais relação contigo. Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista humano, muitas vezes a questão vai ser isso mesmo. A pessoa feriu tanto a mim, ela talvez machucou seriamente alguém da família, estuprou, matou. Então, o perdão ali, ele vai ter o sentido seguinte: eu perdoo, significa que eu não vou mais me doer por você, eu tampouco vou odiar você. Eu não vou odiar você. Eu também não vou boicotar a sua vida no mercado de trabalho, falando mal de você para as pessoas. Mas eu não vou mais trazer você para um campo de relação íntima. Isso precisa ficar bastante claro. Mas, quando o perdão ele é um perdão de Deus, e ele faz isso com a gente, ele traz a gente para a mesa dele. O perdão de Deus, ele não apenas nos absolve do crime, mas ele nos traz para compor a ceia do Senhor. Eu não estou dizendo que, em certas circunstâncias, o perdão humano ele não vai abrir possibilidade para uma reconciliação plena. Isso é possível. Mas também é plenamente compreensível quando a pessoa ofendida não queira mais. Uma questão ali de um envolvimento próximo. É perfeitamente compreensível. Tá? Então, o perdão também nos assegura, muitas vezes, esse direito de não querermos mais a reconciliação. Eu apenas não vou mais odiar a pessoa. E se ela passar por mim, eu vou cumprimentá-la, eu vou orar por ela, eu vou abençoar ela. Né? Afinal de contas, Jesus fala para nós orarmos por quem nos persegue. Tá? Irmãos, vocês não precisam concordar comigo nesse ponto, tá certo? Apenas pensam e reflitam nessas questões que eu acabei de falar. O derramamento de sangue de Jesus propiciou que a inimizade fosse desfeita a fim de podermos desfrutar da intimidade de Deus por meio da sua vida ressurreta. Então, Cristo, além de conceder esse perdão,
nos traz para um âmbito ali, uma esfera de intimidade com Deus. Cristo não apenas morreu por nós, mas agora ele vive por nós. Nós seremos salvos por sua vida. Inicialmente, nós fomos salvos pela sua morte. Agora nós somos salvos por sua vida. Paulo é enfático ao dizer que se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, muito mais agora quando desfrutamos da amizade de Deus. Antes eu era inimigo, agora eu desfruto de uma comunhão amistosa, filiar com Deus, ou filial com Deus. O Adolf Paul diz que a ideia anterior, e aqui uma citação esse autor alemão, a ideia anterior é enriquecida nesse ponto em que a ênfase se transfere, assim, para a restauração da comunhão completa. Olha só, no verso 9, na primeira metade do verso 10, houve uma sentença misericordiosa oriunda, advinda do tribunal de Deus. Nós fomos salvos da ira de Deus pela morte. O pecado, a dívida do pecado foi cancelada. Agora, uma vez salvos, podemos desfrutar da comunhão de Deus. E esse é o sentido de sermos salvos pela vida de Cristo. E ele ainda enfatiza: ambos, o poder da morte e a força da ressurreição de Jesus. Por isso que Paulo fala que somos salvos pela vida de Cristo, salvos pela ressurreição de Jesus. Tanto o poder da morte quanto a ressurreição de Jesus atuam conjuntamente em favor de cada um de nós. Por sua morte, conquistou-se o bem decisivo e supremo, que é a salvação eterna. Mas justamente pela seguinte razão: quanto mais o Senhor vivo, não dará todas as coisas, de acordo com Romanos 8,32. Ora, se pela morte nós herdamos a vida eterna, quanto mais o Senhor vivo não dará com ele juntamente todas as coisas, não nos salvará de uma aflição a outra, inclusive as aflições desse mundo, e por fim também da aflição derradeira, a aflição última, que é o juízo final. Lá também nós esperaremos, sim, a absolvição última, derradeira. Isso é algo fantástico. É algo que nenhuma felicidade humana pode se comparar à felicidade que nós teremos naquele dia. Nós estaremos, sim, presentes no dia do juízo, mas, amados, nós estaremos felizes, muito felizes, porque a sentença ela já foi dada. E lá, nesse momento, nós receberemos um galardão. O pessoal do 60 Mais estão estudando sobre o que é o galardão. Ele já tem, talvez, um pouco mais de noção sobre o que é isso do que nós, não é mesmo? Mas aí nós vamos, então, ser ali, eu diria, premiados de acordo com as nossas obras, mas plenamente salvos. E é isso que nós temos que nos embasar. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A palavra gloriar apareceu já no verso 2 do capítulo 5, quando Paulo afirmou que devemos nos gloriar da esperança da glória de Deus. E no verso 3, que devemos gloriar em nossas tribulações. E naquela aula expliquei que a tribulação, ela produz esperança, produz um caráter aprovado. Quer dizer, a tribulação na vida do cristão, ela tem um propósito muito santo, que é o propósito de nos tornar muito mais parecidos com Jesus Cristo. Um caráter, sim, um caráter aprovado, um caráter que é parecido com Cristo. Agora nós somos encorajados a nos gloriar em Deus por intermédio de Jesus, mediante o qual fomos reconciliados. O Hernandes Dias Lopes diz que o céu deve nos encher de entusiasmo, e a expectativa da glória
deve encher o nosso peito de doçura. Ora, quando nós somos premiados nesse mundo, quando recebemos uma promoção, quando somos honrados diante de uma plateia, recebemos ali um diploma, ou coisa dessa natureza, ficamos felizes. Acontece que essa felicidade desse mundo, ela perdura por um certo tempo, aí aquele diploma vai para uma gaveta, tá certo? Dependendo do tipo de diploma, ele fica ali numa estante, do quadro em uma parede. Mas essas coisas um dia passam, grande parte das pessoas acabam esquecendo. Agora, o fato de termos sido reconciliados é algo que não cai no esquecimento da memória de Deus. Deus vai levar isso, ele não esquece. E esse fato deve sim encher o nosso peito de alegria. Geralmente, nos gloriamos nas bênçãos aqui nesse mundo que recebemos. E, claro, como é bom, receber algum tipo de homenagem. Por mais que a gente fala tantas coisas, a bem da verdade que muitas vezes o elogio, as palmas, né, trazem assim uma alegria. E quando a pessoa é sábia, aquelas palmas, aquelas demonstrações de afeto, colocam nessa pessoa uma responsabilidade maior ainda. Porque essa pessoa vai querer manter ali o padrão de qualidade. Se ela correu os 100 metros em 9,7 segundos, na próxima Olimpíada ela vai querer baixar o tempo, porque ela sabe o valor que aquilo ali tem. Então, ela não quer diminuir o nível do seu rendimento. Agora, irmãos, quanto mais nós estarmos ali dispostos em gloriar-se em Deus e fazer isso diária e constantemente, esse gloriar em Deus, dia a dia, pelas misericórdias recebidas, é muito maior do que se gloriar ou ficar orgulhoso, feliz em relação a qualquer prêmio que nós recebemos nesse mundo. E o fato de nós nos gloriarmos nas misericórdias de Deus precisa necessariamente elevar o nosso padrão e a nossa conduta cristã cada vez mais aceitável a Deus. Quer dizer, se ontem eu era um cristão 5.2, eu preciso me esforçar para chegar no 5.3. A minha linguagem, ela precisa ser uma linguagem muito mais afetuosa. Eu preciso demonstrar essa felicidade sincera por Cristo muito mais. A minha relação enquanto marido tem que ser melhor. A minha vida pastoral tem que ser melhor. A minha vida enquanto amigo tem que ser... Eu tenho que ser o melhor amigo também. Porque eu me glorio não numa coisa meramente mundana, mas eu me glorio nas misericórdias de Deus. Paulo diz lá no verso 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos reconciliação. Então, aqui recuperando John Stott, ele diz que gloriar-se em Deus não é apenas ficar feliz pelos privilégios adquiridos. E como a gente fica feliz? Mas ficamos felizes pelas misericórdias alcançadas em Deus. Em outras palavras, devemos nos gloriar principalmente em Deus, e não apenas nas dádivas concedidas por Ele. Porque o perigo é que quando eu me glorio, quando eu fico feliz apenas nas dádivas, quando eu não conto com as dádivas, eu passo a odiar a Deus. Eu passo a reclamar com Deus. Eu começo a querer voltar para o Egito. Eu começo a ficar com saudade da escravidão, que é o que aconteceu lá com o povo liberto do Egito. Precisamos entender que o abençoador é melhor que a bênção. Deus é muito melhor que a bênção que eu recebo diariamente. O doador é muito melhor que as dádivas. E aí Adolf Paul diz o seguinte, a confiança cristã na vida é alimentada de duas fontes.
do então de Deus e do agora de Deus. Significa o quê? Então, Deus foi muito grande por nós quando ainda éramos contra ele. Mas também o agora dos reconciliados não representa uma espera vazia, num recinto vazio, mas já está cheia de experiências espirituais de uma graça presente. Uma graça que eu já posso experimentar nesse mundo. O Calvino fala uma coisa muito interessante na obra dele sobre Romanos. Deus não é apenas a mais sublime de todas as bênçãos, mas ele contém em si a soma e todas as partes dessas bênçãos. O benefício que alcançou por meio da nossa fé, salvação da ira e reconciliação com Deus, propiciou alcançarmos uma posição em que nada nos falta de tudo o que é necessário para a nossa felicidade. Significa que tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, Deus me deu. As demais coisas são pequenos acessórios para que a gente vá tocando a vida neste mundo. Irmãos, a palavra dessa manhã é essa, que possamos, de fato, embasar toda a nossa vida no abençoador, entendendo que a bênção são as bênçãos neste mundo, são acessórios que ele dá, para que a gente possa gozar, desfrutar de uma vida muito mais tranquila. Mas quando alguma bênção que a gente pensa que nos falta, ela não vier, que continuamos nos alegrando e nos gloriando no abençoador. Afinal de contas, em algum momento, alguma bênção aqui e ali pode faltar, mas o abençoador jamais vai faltar. Amém? Vamos dividir em grupo agora. Vamos conversar aqui por 20 minutos, tá? Acerca dessas duas perguntinhas, que você já deve ter em mãos, tá? E depois a gente volta para mais um período aí de compartilhamento. Tá legal? Só uma questão de esclarecer. De acordo com Calvino, está 2014. Calvino, esse 2014 é de quem? É a data da obra. Essa é a data da obra que ela foi ditada. É a data da edição. Calvino viveu lá no século XVI, mas é a data da obra, entendeu? É isso, mas não está claro isso. Obrigado. Não, isso aqui é regra de ABNT, só isso. É para eu saber em qual edição que aquele texto se encontra. Tudo bem? Tá bom, vamos dividir aqui nos grupos, então.